pessoas querem, às vezes, sair de um emprego, né, porque elas não estão vendo mais oportunidades, e tal, mas às vezes ela nem sabe o que ela quer. E dentro de empresas é o ambiente mais seguro e menos arriscado para você empreender, Sim, porque ali existe várias oportunidades. Ali você tem a seguridade, pelo menos, de saber que você vai ter um salário e você olha as possibilidades que você tem de crescimento, né. E aí, de projetos como esse, por exemplo, sempre foi onde eu me destaquei. Eu sempre fiz a mais do que me pediram ou do que eu era pago, como eu fui contratado. Então eu fui aceitando oportunidades sem deixar de fazer o que era para fazer, mas me conectando com pessoas acima, pedindo, pedindo para aprender, pedindo para estar presente, mesmo quando não pedido para mim, não solicitado, sim. mas eu sempre me coloquei à disposição, e é onde hoje eu entendo que o que eu fiz é uma das melhores coisas que me definem, é servir. Eu sempre fui útil, eu sempre fui um servidor, sempre me coloquei nessa posição. Então é sem ego, sem vaidade. Naqueles momentos lá eu sabia, que se eu fizesse aquilo, eu poderia ter ou não resultado. Sejam bem-vindos a mais um Pode a Mais, o podcast que ajuda você, empresário, empreendedor, profissional liberal, a elevar o seu nível de consciência empresarial. E hoje eu tô aqui com ele. Eu digo que é um prazer inenarrável ter você aqui com a gente, Jackson. Jackson, que é anjo investidor, empreendedor serial, é um conector de negócios e entusiasta de pessoas. Prazer ter você aqui, Jackson. Já Valeu. era um desejo meu muito grande já ter você aqui com a gente, e eu acho que esse podcast vai ajudar muito a elevar o nível, principalmente sobre conexão, sobre negócio, sobre network. É isso aí. E obrigado pelo convite. Eu que sou um telespectador desse podcast, adoro os episódios aí, uma galera muito boa que passou. Mas obrigado, obrigado. Eu fico lisonjeado e honrado. Obrigado, Marcos. Pessoal, antes de vocês perguntarem aí, ver aí que tem uma mancha aí no meu rosto ou alguma coisa assim, o pessoal já tá brincando comigo aí desde o começo, mas é um processo, é um procedimento que eu tô fazendo estético, beleza? E aí o Thiagão aí não vai precisar mais usar filtro aí nas gravações. Mas ô Jackson, você sempre sonhou, em estar aonde você está hoje? Acho que a palavra sonhar, ela veio dos desejos dos lugares que eu me colocava. Acho que sonhar talvez não, mas o querer ser mais, além, isso sempre teve presente em mim, desde moleque, desde moleque. Sempre enxergava oportunidades, enxergava pessoas, e uma coisa que eu entendo hoje, né, hoje a gente com a nossa maturidade, com a nossa inteligência emocional, eu entendo que a gente não sonha ou ambiciona nada que a gente não tenha visto. E talvez por me permitir novos ambientes, novas pessoas, me permitir ter acesso a outras pessoas, eu comecei a sonhar mais. Show. Você falou aí sobre criança, sobre moleque, né? Eu sempre gosto de começar ali com um pouco da história de vida. Eu falo aqui todo episódio, eu não esqueço isso, que um dia eu fazendo um treinamento, a treinadora falou: você que é empreendedor, se você olhar para trás, você sempre empreendeu. Indiretamente, diretamente, aquele que é vendedor, um vendedor nato, ele sempre vendeu alguma coisa. Às Exato. vezes a gente não para pensar na correria, no dia a dia. Fala pra mim aí como foi a sua trajetória, você se lembra vendendo, trabalhando, como foi o começo aí do Jackson? Não, isso que você falou, assim, ele é de fato, tá, ele é muito importante a gente olhar a nossa trajetória. O nosso passado ele serve para que a gente possa, olhar os nossos caminhos, como a gente trilhou, o que a gente fez, e tem que ser lá de trás mesmo, cara, lá de moleque, de criança. E eu sempre tive essa veia empreendedora, sempre, sempre. Talvez por conta também de acompanhar um pouco meus pais, né, a gente veio de uma estrutura familiar, assim, a gente não era abastardo, né, financeiramente, mas a gente tinha conforto, porque meus pais sempre trabalharam. E eu cresci dentro, de empresas, de grandes empresas, dentro de indústrias, porque meu pai é mecânico industrial. Meu Hum. pai fez construções de frigoríficos nesse Brasil inteiro, né. Então por isso eu até viajei muito, a gente mudava muito de cidade, a gente, a cada era um ano e meio em cada cidade acompanhando a trajetória do meu pai. E eu sempre
muito próximo ali, conversando com muita gente, até eu brinco assim, meu primeiro brinquedo foi uma lixadeira, porque final de semana ou fora de hora de escola, a gente estava lá ajudando meu pai montando as coisas, tinha estrutura de oficina, a gente sempre ia junto no trabalho, então eu via isso e eu queria fazer também algo a mais. Eu sempre fui um inconformado, eu gosto muito dessa palavra. Eu não me sentia confortável, pedir dinheiro para minha mãe, para meu pai, para comprar alguma coisa. Então, desde cedo eu busquei fazer alguma coisa por mim. Então, não porque a gente precisasse, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. E qual foi o primeiro emprego aí? O Como que meu você começou a trabalhar? primeiro emprego foi, eu acho que como a maioria de muitos, foi vendendo picolé. Vender picolé. Vender picolé. Então eu era muito pequeno, né, tipo assim, eu lembro até lá que a fábrica lá quase que não deixou, mas eu insisti e fui e vendi bem, tipo, e não tinha vergonha. Sim. Então de vender picolé, na sequência, eu também entreguei panfletos, Ah, isso entregava aí eu acho panfleto, que essa geração não entende isso aí, não mas a entende, galera cara. aí Era o tráfico pago de é, antigamente, né. uma boa parte aí, principalmente dos homens aí, os meninos aí, Fizeram já muito isso, né. Então eu já entreguei entregou. panfleto e eu era entregador de panfleto oficial de uma loja específica lá no sul, que eu sou catarinense, mas esse período foi no Paraná, então eu era o que entregava o panfleto oficial da loja. Chamava Lojas Catarinense, é uma rede muito grande do sul e tal, então sempre tive nesse movimento. E sempre tive uma veia muito vendedora. Então eu sempre brinco assim, sempre fui vendedor. Marcos, só não vendi minha mãe por dó do meu pai. Minha mãe é muito boa, minha mãe é realmente uma pessoa fantástica, então, tipo, ia vender fácil ela, né, mas aí por dó do meu pai eu acabei não vendendo ela. Mas o que tinha de oportunidade, cara, de vender ou coisas, eu sempre estava fazendo, mostrando, então eu enxergava sempre dessa forma. Então, na infância, eu tive uma infância muito boa, a gente se divertiu muito, meus pais sempre nos deram muito essa estrutura, estudamos muito, sempre fomos muito bons alunos, eu e mais 2 irmãos, crescemos juntos, mas eu sempre olhava oportunidade, então eu era um empreendedor nato ali. E no meio desse processo aí, quando que você foi para uma empresa, chegou a vender, como que foi esse processo aí depois dessa parte aí do Como eu não parei, mas começa a trabalhar e você começa a ganhar dinheiro, você não para, você começa a ver oportunidade, você vai se conectando com amigos e um amigo que procura outro emprego, tal, aquela coisa toda. Quando a gente veio para o estado do Mato Grosso do Sul, eu acho que eu estava ali com uns 13, 14 anos, logo na sequência, um ano depois, eu já cheguei já arrumando emprego. Então eu fui trabalhei no mercado, aí eu fiquei um ano naquele mercado até surgir uma oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa. Então ali com 15, 16 anos, que permitia ali um trabalho terceirizado, então eu era um faz tudo. Então eu já fui para dentro de uma empresa grande, né, já fui para daquela empresa grande. E trabalhava de tudo ali, ali era de serviço de serviços gerais mesmo, assim, de jardinagem a cobrir funções lá do Nossa. pessoal. Foi um ano naquele processo, ganhando bem, ganhava bem pra caramba. Imagina você com 15 anos ali, ganhando ali, na época, acho que cerca de 3 a 4 salários mínimos. Trabalhava pra caramba, mas ganhava bem. Sim, Adorava. Aí surgiu uma oportunidade de fazer e eu já sabia o que eu queria, esse é um ponto muito importante. Eu sabia que eu queria fazer um curso técnico assim que eu pudesse. Então cursos técnicos na minha época, no ensino médio existiam, então eu fiz o Senai, mas tem que entrar com tal idade e tal escolaridade. sim. Então quando eu tive a oportunidade, eu esperando essa oportunidade de entrar no curso técnico, abriu uma seleção dentro dessa empresa que eu estava, que era para os menores aprendizes. Foi as primeiras levas da legislação de menor aprendiz, aonde você ia estudar um curso técnico, estudar a continuidade do teu ensino médio, que era o meu caso, e fazer o estágio dentro da empresa. E era no setor que eu queria, que era o setor de manutenção. Então eu entrei, passei no processo seletivo, fui selecionado e comecei a fazer o curso técnico em eletromecânica industrial. Então vinha para Campo Grande, isso foi em Sidrolândia, vinha para Campo Grande quase todos os dias. Boa parte do curso foi dentro da empresa, mas depois teve muito quando era laboratório, essas coisas, vinha para cá, então tinha que sair super cedo de Sidrolândia. Sim, imagino. Estudava de manhã, à tarde já ficava na empresa fazendo o estágio, então um estágio de 5 horas,
e aí depois ia para casa no final de tarde só para tomar banho, pegar a bicicletinha e ir estudar o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. Você sabe que eu passei por um processo desse, e uma época ali que eu sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu precisava também, né. Eu fiz Senai, só que eu fazia faculdade, né, então meu processo era de manhã o curso, à tarde eu ia trabalhar, aí eu trabalhava também no setor no Indu Brasil Aham. daqui, e aí o tempo que eu tinha era, tipo, eu tinha que entrar 1 hora, eu chegava 12h40 pra almoçar, a empresa dava almoço, almoçava e aí saía 5 horas e 7 horas tinha que estar na faculdade. Cara. Só que isso aí é 2 horas de viagem de lá pra cá, né, então já Hum. chegava no horário pra faculdade. Só que apareceu outra oportunidade, eu logo abri mão da indústria, porque não era realmente o que O eu que você queria, né. queria. Mas você chegou a Mas terminar o foi curso técnico? Não, não Não terminei, eu terminou? fiz no meio do processo. A minha chefe ainda eu trabalhava dentro do RH, né. E aí a minha chefe, quando eu fui pedir demissão, ela falou assim: "Você tá louco? Você vai sair, todo mundo tem vontade de estar aqui dentro". Falei: "Não, mas o que eu quero é maior do que isso me entrega hoje, né". Mas foi uma experiência muito grande, ali era uma empresa para 300 pessoas Olha e eu só. cuidava, trabalhava dentro do RH, via todo o processo disso, né. E eu acho que a indústria ajuda muito isso, né, Muito, porque muito. às vezes é difícil você dentro da cidade você conhecer todo esse processo ou você conseguir chegar Exatamente. em um processo desse. E olha que importante o que você falou, e é uma das coisas que eu mais falo, principalmente para os jovens, né. Eh, a ânsia de concluir logo o ensino médio ou querer fazer uma faculdade, e até de repente não ser aquela faculdade que você queria, ou aquela dúvida: "Será que esse é o curso que eu quero fazer?". Eu sempre indico para faça um curso profissionalizante antes. Faça um curso técnico. Uhum, Primeiro ponto, você vai virar um profissional. É sim, um curso de 1 ano e meio, 2 no máximo, mas você é um profissional, você é um profissional habilitado, você é um técnico em alguma coisa. E aí você pode ir para o mercado de trabalho, para exatamente fazer a experiência que você teve. sim, Ir para um lugar, entender um processo, ver se é isso que você quer, aí para você pensar em fazer uma faculdade, que foi o meu caso. O meu caso foi exatamente isso. Eu cresci nessa área, vendo meu pai trabalhar, trabalhando junto com ele, e eu sabia que eu queria, eu sabia que era aquilo que eu queria. Só que ter tido a oportunidade de fazer o curso técnico, de trabalhar dentro da indústria como um profissional, não mais como um ajudante, foi o passo inclusive para que eu fizesse a faculdade, eu entrasse na faculdade que eu queria fazer, que no ah, caso foi engenharia mecatrônica. engenharia mecatrônica, Engenharia nossa, mecatrônica. Então eu terminei o curso técnico, já empregado, porque fui contratado, e já emendei a faculdade. Então, assim, foi aquele processo, assim, tudo na sim. consequência. Mas a importância de fazer cursos técnicos antes é muito por conta disso. Você vai realmente entender se é isso que você quer. Às vezes o jovem, por ele ter 17 anos ali, 18 anos, às vezes ele quer ganhar tempo, né, fazer a faculdade. Eu comecei uma faculdade também meio técnico e eu parei. Antes desse processo aí, eu fiz uma faculdade de redes de computadores. Olha só. Mas aí eu no 2 meses de faculdade, falei assim: Não "Não, eu é vou isso que ficar eu quero. louco aqui dentro". Os caras falando que tinha computador em 90, 95, falei: "Rapaz, não tinha nem nascido nessa época e os caras já tinha computador". Mas eu acho que a parte de números não é muito pra mim aí. Olha E só. aí, você ficou dentro da indústria e depois quando que você Eu continuei dentro da indústria, eu tive uma ascensão muito legal, porque exatamente, como eu sempre tive a veia empreendedora, mesmo lá como terceiro, eu sempre enxergava as oportunidades, eu sempre olhava quem estava acima de mim, eu sempre sim. olhava todos os degraus que eram possíveis, e como aquelas pessoas que estavam ali faziam o que elas faziam e o que elas fizeram para chegar ali. Isso é importante, que eu acho que isso é o empreender dentro de uma outra empresa, né. Isso é o intraempreender. O intraempreender é uma das. Por exemplo, eu sempre falo de empreendedorismo, eu dou aula de empreendedorismo, assim, voluntariamente em alguns projetos, e quando eu vou falar sobre empreendedorismo, a primeira dica, a primeira aula que eu dou é: não empreenda. Sim. Não empreenda pelo motivo errado. Empreender no negócio dos outros também é muito mais fácil Aí que é o melhor. grande lance, as pessoas querem às vezes sair de um emprego, né, porque elas não estão vendo mais oportunidades, e tal, mas às vezes ela nem sabe o que ela quer. E dentro de empresas é o ambiente mais seguro e menos arriscado para você empreender, Sim. porque ali existem várias oportunidades.
Ali você tem a seguridade, pelo menos, de saber que você vai ter um salário e você olha as possibilidades que você tem de crescimento, né. E aí, de projetos como esse, por exemplo, sempre foi onde eu me destaquei. Eu sempre fiz a mais do que me pediram, ou do que eu era pago, ou do que como eu fui contratado. Então eu fui aceitando oportunidades, sem deixar de fazer o que era para fazer, mas me conectando com pessoas acima, pedindo, pedindo para aprender, pedindo para estar presente, mesmo quando não pedido para mim, não solicitado, Sim. mas eu sempre me coloquei à disposição, e é onde hoje eu entendo que o que eu fiz é uma das melhores coisas que me definem, é servir. Eu sempre fui útil, eu sempre fui um servidor, sempre me coloquei nessa posição. Então é sem ego, sem vaidade. Naqueles momentos lá eu sabia, que se eu fizesse aquilo, eu poderia ter ou não resultado. Você sabe que isso é importante para quem está ouvindo, que isso aí muitas vezes é visto como algo negativo para as pessoas que não E fazem, né, na que às indústria vezes está dentro ainda, do seu em cargo. empresa grande então, Teve um convidado que veio aqui, que ele era do poder público, aí você imagina ainda. Aí ele fazia o diferente, até que um dia uma colega dele falou assim: "Pra que você trabalha demais? Você já recebe o seu salário pra isso, pra que você tá fazendo isso a mais?". Aí ele contando que essa pessoa que falou isso pra ele tá lá no poder público até hoje, hoje ele empreende, tá numa coisa muito melhor, mas a pessoa tá lá vivendo ainda a pois é. mesma coisa que ele vivia. E isso é importante, né, porque eu acredito que você deve ter passado por essa parte Muito, negativa. muito. Olha só, puxa-saco, babão. Então, assim, quando as pessoas viam que tinha oportunidades ou aconteciam oportunidades, as pessoas já olhavam assim: "Ah, isso aí vai para o Jackson, que o Jackson que tá lá nos caras". E só para você ver que isso eu já fazia desde quando era terceirizado naquela empresa, naquele mesmo setor onde eu era um orelha, que é isso que é chamado, que era terceirizado, eu, tipo, fazia de tudo. As mesmas pessoas que estavam ali já há anos naquela empresa, eu volto para aquele mesmo setor para supervisionar elas. Nossa. E a gente tá falando de um ciclo ali de nada mais do que praticamente 3 anos, 4 anos, O entendeu? processo de ser o menor aprendiz, se De ser o formar orelha, antes depois de ser é, o sim. aprendiz. Ser Eu era orelha, eu era o menor. terceirizado ali naquele setor, terceirizado. Eu lavava portas, lavava lá era tinha um setor lá que era recebia, que é o setor, incubatório, onde recebe os ovos das aves, dos frangos, e dali que nascia os pintinhos para ir para os aviários. A gente era que lavava as cartelas, que organizava, que fazia, que puxava, batia a caixa. Sim. Aquela era a função, a gente era pau para toda obra, a gente era realmente para complementar ali o que era necessário ou o que talvez os funcionários não fariam. Uhum. E a gente era terceiro, era pago para aquilo e estava ali, achava demais, Nossa. jovem ainda, só um monte de jovem trabalhando, então assim, para nós era diversão, né. Mas Sim. era ralo. E quando eu volto para aquele setor, eu volto em posições administrativas, posições de supervisão, de implantação de projetos, que era no meu caso, era o planejamento de manutenção, que eu já era um técnico. E as mesmas pessoas que falavam, quando a gente se colocava à disposição, e eu sempre me coloquei à disposição, estavam ali, e se eu falar para você que estão até hoje, é bem arriscado que estão até hoje lá, tá. Provável, né. E como que foi esse romper aí no primeiro momento? Eu acho que eu sempre fui muito inibido e eu nunca liguei para o que os outros falavam, entendeu. Isso é importante. E como eu nunca fiz para agradar os outros, eu me colocava à disposição, porque eu me sentia bem com isso, que hoje eu entendo por que que eu sempre fiz isso, eh, eu não me preocupava, porque eu sabia do que eu queria, o resultado. Sim. Então, quem deveria me olhar e quem me importava a opinião, não achava que eu era um puxa-saco. Sim. Então, é como aconteceu o caso aí do outro convidado que teve uma colega, que tá até hoje no mesmo lugar, entendeu. E uma coisa que eu entendo hoje, Marquinhos, é assim, quando a gente, começa a se destacar, é natural que a gente vá sofrer coisas como essa. Julgamentos, pessoas começar a falar mal, aí é sobre o outro, não é sobre você, né. Sim. E aí é uma frase que eu gosto muito que: "Lâmpada apagada não atrai inseto". Prego que se destaca leva Isso martelada, né. aí.
E aí como que foi o processo do intra para o empreender mesmo? Quando você falou assim: "Ah, agora eu quero bater asa e vou voar". Eu tive uma ascensão muito grande e rápida dentro dessa indústria, né, dessa empresa. Eu tive a sorte de passar por transições que me trouxeram muita formação. E o fato de eu me destacar, então eu sempre recebi as oportunidades. Então eu recebi cursos e treinamentos de liderança, eu fiz especialização dentro da empresa, eu fiz especialização pela FGV, pago pela empresa. A empresa me dava bolsa da faculdade. Então, assim, sempre eu aproveitei isso. E o fato de ter essas ascensões, aproveitar as oportunidades, claro que o mercado fora começa a te ver também, né. Então chegou um momento ali que eu entendi que ali era um teto para mim, então eu sempre enxerguei isso, e quando eu parava em pessoas, porque esse é o grande cerne, quando eu entendo que se o teu crescimento está pautado no desejo do outro, na escolha do outro, aí é sobre o ambiente, né, aí eu uso uma passagem muito bíblica aqui, que é sobre amor ao próximo. Se eu estou dando amor, se eu estou servindo aqui e eu não estou recebendo amor, então próximo lugar, próximo ambiente, próximo chefe, próximas Sim. oportunidades. Então eu entendi que aquele momento ali, para que eu pudesse me destacar, ou o próximo passo que eu tinha que dar ia demorar demais, ou travou em pessoas, e fui buscar novos ambientes que eu sabia que era valorizado. Então, eu saio da indústria, vou para outras indústrias já em outras posições, em posições de implantação, coordenação, sim, coisas muito legais, e eu sempre fui chamado. Então, ao sair dessa indústria grande onde foi a minha formação, eu fui para outras indústrias, trabalhei em empresa americana, voltei para o sul, fiquei um ano lá, volto para Campo Grande para uma outra oportunidade em outra área. Então eu começo a entender que o que eu fazia não era sobre a indústria ou era sobre a engenharia, não era. O que eu fazia era um trabalho de gestão. Então, empresas começaram a me procurar. Então eu volto para Campo Grande para fazer a implementação de gestão de um novo segmento, numa nova área, e aí começo a me conectar com muitas pessoas. Naquele momento, vendo oportunidades, eu vou para o meu negócio próprio, que é onde eu monto a minha empresa, juntamente com o sócio de automação residencial e predial. Esse é o negócio das casas inteligentes. Exatamente. Mas assim, você falando, você falou uma coisa importante, né, que eu acho que muita gente ou tem medo ou não consegue enxergar. É quando você vê o seu teto de crescimento, e aí muitas das vezes a pessoa ali cai numa zona de conforto, e aí ela fica ali: Não vou sair não, mesmo que é meu teto, mas eu prefiro ficar aqui que já tá tudo certo, que eu já conheço todo mundo já me conhece", do que às vezes testar novas oportunidades, né. É o que você falou, eh, ser inquieto, né, não É, inconformado. inconformada. Exatamente. E aí, como que surgiu aí esse processo de casas inteligentes? Quando eu conheci o Jax aí, eu falava que ele era o cara da Alexa, acho que ele não gostava muito não, Eu já gostava, era legal. porque quando você fala de casa inteligente, eu acho que todo mundo pensa nisso, né. E Exato. é muito mais do que isso, É muito todo esse além. processo, né. O Alexa, ela só é um meio ali que já é demais, né, você chegar em casa e falar: "Alexa, cheguei", né. Então, ó, você que ouviu agora Alexa, sua Alexa já ficou azulzinha aí, só porque eu ter falado, tá. Então, ela foi muito bom porque impulsionou muito, né. É o que deu principalmente mais visibilidade. Só que a gente começa lá atrás, né, lá em 2011, e a automação, residencial e predial em Campo Grande, ela já existia, mas ainda não era difundida. E é através como eu estava num setor de pesquisa, pesquisa de opinião, tudo mais, a gente fez uma pesquisa na época sobre antes de eu começar o projeto, antes de começar a empresa, a gente fez uma pesquisa para entender como estava o nível de conhecimento, como estava o mercado, para entender as possibilidades. Então, como eu já era um gestor, já gostava de números, então eu sempre olhava nisso, né, sempre me pautado nisso. Sim. A gente viu uma baita oportunidade. E a oportunidade de fazer diferente, de todo mundo que já tinha começado ou não concluiu ou que fechou, a gente viu uma oportunidade. E a oportunidade estava em atender não o cliente final, mas atender as pessoas que conectavam a gente ao cliente final. Então os Sim. nossos vendedores e parceiros não eram os arquitetos, os construtores, as construtoras. Então a gente atendia eles e eles faziam a ponte com o cliente final. Porque a venda da automação ela é feita lá no início, tem que ter um Sim. projeto muito bem estruturado, tem que deixar tudo preparado.
E talvez esse lance de ensinar esses arquitetos, esses consultores, a importância disso, que fez a gente ter essa abertura de portas e começar a atuar. Então a gente só atuava com alto padrão, a gente começou a agregar outras soluções além da automação, mas a gente começou a fazer um trabalho muito legal. A empresa ela é muito bem posicionada, né, e a gente fez uma expansão, a gente começou a atender prédios, grandes construtoras como Plaenge, a gente foi para outros estados, a gente foi para outro país, a gente foi atender Assunção, Paraguai. Então, começou a difundir com um trabalho muito bem feito e com entrega, principalmente entrega, né. Então, Sim. sabia, já empreendia, já empreendia para os outros, né. Então se fizesse pra gente ia ser muito mais fácil. E tem algum projeto em específico, assim, muito grande que você fala: "Cara, esse eu me superei, esse foi". Não, a gente teve bastante desafios, né. Aham. Quando a gente entra, assim, a gente começa a crescer e a automação que a gente fazia é uma automação estruturada, não é aquela automação sem fio. Então a gente tem que entrar no projeto, te acompanha desde o início, tudo mais. Então a gente entendia que ali tinha coisas além. E às vezes era muito moroso, porque a construção de uma casa de alto padrão, ela demora. A casa chega a levar até 2 anos pra ficar pronta. É claro que você vai fazendo o trabalho de medição, tudo mais, só que demora. Então tinha ali um espaço. Então onde a gente começa a buscar a parte dos grandes projetos. E aí quando é grandes projetos, porque a gente já era referenciado, já nos procuravam para fazer projetos e ajudar em projetos, mas aí a gente começou a entender que a gente tinha um campo ali, e eu por ter trabalhado na indústria, eu cuidava de expansão de indústria, mudança, então eu tinha essa expertise. A gente começou a pegar grandes projetos. E um dos projetos que a gente se destaca por ter trabalhado, por ter concluído ele, a fase de conclusão, foi o Bioparque Pantanal, né, que é o aquário, o antigo Instituto Aquário Pantanal, ele se transforma em Bioparque Pantanal, e a gente participa da entrega, da construção dele ali, fazendo toda a parte de projetos. Esse aí todo mundo agradece por ter Esse ficado pronto, né. e lindo, né, fantástico lá, você Sim, você conhece lá? sim, sim. O Mas projeto que é legal. fantástico, a gente ajudou no projeto, a gente até ali nesse processo de entrega, tenho amigos até hoje ali que participaram do processo, a gente tem os parceiros até hoje lá dentro. Então, foi ali que foi um destaque, né. Fora isso, grandes prédios também, né, aqui tanto aqui em Campo Grande quanto em Cuiabá, a gente deu uma mudada na cara também de como os prédios residenciais, tá, Sim. podem ter, automação, inteligência, facilitamos a vida de quem opera um prédio, né, então um prédio ele não Uhum. é simplesmente só uma portaria, tem um monte de coisa que envolve, né. Então a gente implementou coisas, assim, fantásticas, né. Desde o controle de níveis de água ao sistema de controle de acesso facial, Nossa. entendeu. Então, foi um projeto que foi implantado, construído em conjunto, e esse é uma das coisas que eu me orgulho bastante de ter deixado. O projeto de automação de uma casa inteligente ou de um imóvel vai muito além de somente acender a luz, apagar a luz, né. Exatamente, vai muito além, É. só parte de uma rede estruturada, por exemplo, todo mundo reclama do Wi-Fi da casa, né, Uhum, todo mundo reclama, porque não pensou antes num projeto de deixar a rede estruturada. Né, entendi. então hoje tudo é conectado, né, hoje se você vê uma casa, às vezes tem muito mais aparelhos conectados e depende demanda da internet, do que às vezes até um escritório. Então tem redes estruturadas em casa que a gente fez que são muito maiores do que escritórios, pra você ter uma Entendi. noção. Então tem rack, tem sala técnica, tem tudo, então vai muito além. Entra a parte de segurança, entra a parte de controle de acesso, entra a parte de redes, entra a parte de áudio e vídeo, então aqueles home theater, aquela sala cinema, sabe, aquele som Uhum. ambiente, tudo a Sim. gente montava, então vai muito além da automação, acender muito além da Alexa. Cara, legal, show de bola. Bom saber mais, conhecer mais sobre isso. Ô Jackson, dentro desse projeto, pode-se dizer assim, o seu primeiro empreender fora, né, o que que você acha que você tirou mais de maior aprendizado? Eu acho que eu trago uma frase muito comigo que crescer dói, né, mas eu acho que o crescer a gente erra muito também, né, Super. mas o errar faz a gente aprender. O que que você traz de maior aprendizado nesse projeto? Você falou que vocês tiveram uma expansão, trabalharam em um projeto muito grande. O que que você tem de maior aprendizado que você traz desse crescer? Essa frase "crescer dói", ela é real e ela é latente. E não importa em que nível que você esteja. E não importa quanto sucesso você já teve, mas o crescer dói.
Eh, Principalmente no quesito de, posso dizer assim, de pessoas, pessoas. Eh, Às vezes é difícil aceitar que você precisa de pessoas, né, e quando você começa a ter uma compreensão de si, você começa a entender que tipo: "Espera aí, vai muito além". Galera, ó, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o nosso podcast acontecer. Agradecer a Carandá Imports, agradecer a Sentibot, agradecer a Crave Canela Nutrition, ao nosso parceiro Canto do Cupim, o melhor cupim casqueirado, e também agradecer a Bulk Cooks. O maior aprendizado que eu tive foi sobre trazer pessoas certas para fazerem as coisas certas. Por muito tempo eu achava que eu precisava administrar pessoas, entendeu. Então eu vou trazer pessoas que são mais amigas, pessoas que são mais próximas, pessoas que eu conheço, mas isso vai além. E aí onde começo a entender que a gente não administra pessoas, a gente administra processos, e esses processos são feitos por pessoas. Sim, E cada pessoa tem sua particularidade, tem suas potencialidades, tem suas fraquezas para atuar naquela área. Isso foi importante, porque isso começou comigo. Eu entendi quais eram as minhas potencialidades, entendeu? Então, eu acho que o maior desafio e das coisas que a gente talvez que eu tenha errado e que foi necessário até para aprender, foi começar a olhar para isso. Então eu comecei comigo, comecei a cuidar mais de aonde as minhas potencialidades iam trazer as melhores oportunidades, entendeu? E talvez eu acho que toda essa virada de chave foi através disso. E aí eu começo a refletir isso com as pessoas que estavam comigo. sim. Você é uma referência, querendo ou não, de conexão, network, né? E o que eu falo muito e o que eu vejo, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas que falam assim: ah, eu tenho um negócio, mas eu queria fazer isso, eu queria crescer, ou às vezes está dentro de um negócio, é a questão o quanto você aproveita as suas conexões, né? Eu acredito que um exemplo, quando a gente fala de casa inteligente, fala de prédios inteligentes, você falou de arquitetos, engenheiros, querendo ou não, é uma conexão muito forte, uma conexão de pessoas que realmente têm um posicionamento, né? Eh, e você saber aproveitar isso é importante, né? Para as pessoas que Exato. estão em casa, às vezes um exemplo, esse dia eu estava conversando com um gerente de banco, de relacionamento, né. E aí ele falando sobre o processo de que, às vezes não tem tanto valor ali dentro, aí eu falei: "Mas o seu negócio, às vezes não é você ser gerente, e sim o quanto você cria relacionamento com as pessoas que estão aqui dentro. Então o quanto você pode ver de futuro, com as pessoas que entra e sai, que você atende. E eu acredito que você deve ter aproveitado muito essas oportunidades, essas pessoas Muito, dentro disso. muito, muito. Você Isso é que o network é difícil que às vezes a pessoa fala: "Ah, ele tá se aproveitando", ou "Ele é interesseiro", mas tem uma frase que a gente fala muito que é você ser intencional sem se aproveitar, isso né. aí. Seja Então interessante, não seja interesseiro. isso aí. Como que foi esse processo? Você já tinha essa visão diretamente ou indiretamente? Já tinha essa visão indiretamente, e Uhum, naquela construção, tipo, de se conhecer, eu começo a ver o que você usou essa palavra que é muito, muito boa, que chama intencionalidade. Ser intencional é você olhar para o outro e o que essa pessoa pode ganhar com você, como eu posso ser útil com ela, como eu posso servi-la, e o que eu posso ganhar dela. uhum, É um ganha-ganha, entendeu? Como você ganha comigo, como eu ganho com você, entendeu? E quando eu tenho essas mentalidades, isso está comunicado e a gente, fala sobre isso, é óbvio que a gente vai fazer negócio juntos. É óbvio que eu vou comprar alguma coisa sua ou você vai comprar uma coisa minha. É óbvio que a gente vai se referenciar, entendeu? A indicação ela é para isso, entendeu? sim. Assim, e eu uso muito disso, dessa minha habilidade de conexão e de conhecer pessoas e estar próximo de pessoas para fazer isso. E esse foi uma das dos pontos que me deu coragem de vender a minha empresa. Então hoje eu não estou mais na empresa de automação, eu não faço mais parte dela, eu vendi ela, entendeu? Como foi esse processo de saída aí? Eu passei por processo de venda de 2 empresas. E até hoje as pessoas falam primeira coisa que eu ouvi, e eu ouvi muito, é: "Você é louco". Eu tinha uma empresa que tinha o meu nome, né. Então a pessoa falou assim: "Você é louco, por que que você vai vender?".
E às vezes, chegando lá na frente, ou às vezes a gente já na verdade, a gente já sabe o caminho que a gente quer, né. Sim, Talvez as pessoas procuram mais conforto, né, uma zona de conforto, ter um negócio e parar por ali, mas às vezes não é só sobre dinheiro, às vezes é exato. sobre pessoas. A gente entender que aquilo ali, faz parte do processo, mas o que a gente quer às vezes é muito maior ou além, né. Como que foi esse processo aí? Você fala assim: "Ah, vou vender, eu vou sair". Foi uma construção, né, a partir do momento que a gente se compreende e começa a entender os negócios, eu começo a transitar em outros movimentos de negócios, né. Uhum. Então eu começo a fazer um investimento em startups, começo a entender esse mundo de startups e, ali, nesse cenário, é muito latente a função de uma empresa. A função de uma empresa, ela é preparada tudo para ser vendida, né. E aí as pessoas acham assim, é vender, é sair do jogo, tal, e vai muito além disso, né. E quando eu também tive pessoas que chegaram para mim e falaram assim: "Pô, mas a empresa tá tão boa, o que aconteceu?". Então elas atrelam a venda de um negócio a ter dado errado. Sim, E é o contrário. O ápice do empresário e da empresária é alguém comprar o seu negócio. comprar o seu negócio. Significa que ele é tão bom a ponto de alguém validar e querer pagar por ele. Sim, Isso é o ápice do negócio, né. E quando a gente fala em venda de empresas, ele está muito além do processo de vender, outra pessoa assumir o controle de alguma coisa. É onde entra o cenário da construção para a empresa ser vendida. Antes da empresa ser vendida, ela tem que estar preparada para receber investimento. Toda empresa, ela está preparada, ela deve estar preparada para receber investimento. E quando a gente fala de investimento, a gente está falando de, talvez seja investidores, seja o que for. Às vezes um empréstimo de um banco é um investimento. sim, Então você tem que estar com a documentação certa, você tem que ter uma saúde financeira para aturar aquilo, porque você tem que, de alguma forma, dar retorno para aquilo. Então, primeiro ponto que uma empresa tem que fazer é estar preparada para receber investimento, que ela está documentalmente, estruturalmente boa. A segunda fase seria sucessão. O que que é a sucessão? Aí a gente fala de, as pessoas acham que até é o herdar, né? Eu tenho que uhum, criar herdeiros. A sucessão é você ensinar alguém a fazer o que você faz ou melhor, para que ela possa ocupar o seu lugar. E nesse ponto de sucessão é onde que talvez os gestores erram. Eles não treinam pessoas para se tornarem líderes. E esses líderes se tornarem sócios. Que aí entra a fase da venda. Às vezes não é vender para você sair da operação. É você parar de pagar salários altos para uma pessoa que é muito boa, que está à mercê de repente de sair, e você transformar ela numa sócia, sim. numa sócia do teu negócio, para ela tocar junto. E ao invés de salários altos, você dá participação de resultado. Se sente pertencida, né, como dela, como o Exatamente. negócio dela. E quando eu olhei dessa forma, eu joguei essas mesmas energias desse processo, dentro da empresa. E eu começo a, primeiro ponto, sair da operação. Então, a fase de passagem até vender foi querer sair da operação. Sim, E quando eu entendo que o sair da operação, de repente, a melhor forma foi vender, então eu vendo a minha parte para o meu sócio, a empresa ela continua, meu ex-sócio toca ela, ainda, entendeu. E aí eu vou jogar energia nos outros negócios que eu já estava fazendo parte, nos ecossistemas que a gente faz parte, que é o da Hyped. Tinha outros projetos que eu trago para dentro, então isso, para mim foi muito bom e principalmente, me deu grandes oportunidades, entendeu. sim. E É, sim, o projeto continua e foi muito bom e vai ser muito bom ainda, vai continuar, esse que é o grande lance, né. legal. Eu vejo mesmo essa a saída da empresa com esse lance mesmo, no sentido de não importa o momento, né, não importa o momento da empresa, importa o meu O teu momento, momento, né. exatamente. Eu saber. E o principal também, às vezes, tem pessoas também que, às vezes, a empresa dela não é para ela, né. Às vezes a empresa, o business é para outra pessoa. Exato, Às vezes só que ela descobre no meio do processo, mas às vezes tem gente que prefere morrer com a empresa ou deixar a empresa morrer, do que às vezes uma sucessão exato, ou entregar exato. para outra E pessoa o que fazer. você falou é fantástico. Quando você entende esse jogo, Marcos, que o business, ele não é sobre você. Você não é cliente do teu produto. Às vezes, as pessoas, elas erram bastante porque elas querem montar um produto ideal para ela. E às vezes Uhum. o perfil dela nem é ela cliente do perfil da empresa dela. Sim, E quando você entende esse jogo, você pode ter vários negócios. sim, Você pode ter negócios,
Você que nem costura, você pode ter a maior facção de costura da tua cidade, entendeu. Mas só que é sobre negócios, entendeu. E aí você encontra pesso de novo, olha só, você encontra pessoas com as habilidades que são daquele negócio, você treina ela para ser uma grande líder, você transforma ela numa sucessora e, consequentemente, você faz a venda quando você dá parte da sociedade para ela. Sim. Com certeza, eu acho que faz muito sentido isso e cada vez mais está se construindo essa cultura, né. Às vezes é uma cultura muito grande nos grandes centros e que cada vez mais está chegando aqui para nós, no nosso estado, né. Um exemplo é a Exatamente. construção da Hype, de como ela vem se desenvolvendo. Mas assim, entrando mais a fundo na questão de network, eu acho que é uma palavra muito forte, que todo mundo gosta de usar, né. Como que você vê? A gente já falou um pouquinho sobre ser intencional, o que você entende de realmente ser o verdadeiro network? O que que é? Como que funciona? Como que você vê isso? O para mim, eu uso pouco a palavra network. Uhum. Eu, Jackson, uso pouco. Eu me coloco como um conector, por mais que network é sobre isso. Mas o network ele é uma rede. Qual que é a sua rede, né. Então, além de olhar como rede, eu me coloco na posição de quantas pessoas eu preciso falar para chegar em quem eu preciso falar. Sim, Então, quando eu começo a entender esses fatores, eu começo a criar uma rede de conexão, a minha rede de contatos, e pessoas que eu posso servir. E como eu posso servir? Então isso já é o lado do intencional. sim, Então, assim, às vezes eu não tenho a solução para a pessoa, mas eu eu sei quem tem. sim. Aí se fala muito sobre também, né, tem que ter know-how, você tem que ter saber, dominar alguma coisa. Eu já prefiro o know-who, é saber quem. Então eu não Sim, sei fazer, mas eu sei quem quem sabe. faz. Sim, Entendeu? Então, acho que tá pra mim foi muito pautado nisso e é uma das coisas que eu mais faço hoje dentro da conexão de negócio. Eu sou head de negócios de vários negócios, então, tipo, eu não tenho sociedade daquele projeto, mas eu sou um head de negócio. O que que é o head de negócio? Eu faço a conexão de quem quer comprar ou fazer aquilo, entendeu? sim. E aí eu tenho participação desse resultado. Então eu levei muito a sério esse lado da conexão. Então por isso que quando me apresento ou quando as pessoas pedem o que eu faço, primeiro de tudo eu falo assim que eu sou um vendedor, Uhum. entendeu. Então eu sou um conector de negócios. Eu gosto de fazer conexão de negócios, conexão de soluções. Eu gosto de ajudar as pessoas a resolverem problemas. Então as pessoas me buscam porque elas querem uma solução. Então quando elas me procuram, não é porque elas querem um produto, elas querem uma solução. Elas querem alguém para resolver alguma coisa e elas olham para mim. Então, o primeiro lugar elas encontram sou eu. E aí é onde o teu ego, a tua vaidade tem que ser zero. Sim, Por quê? Se você tá conectado com gente que tem autoridade, é óbvio que essa autoridade vai respingar em você. E se você foi a ponte, as pessoas sempre vão lembrar de você. sim. Então não é todo negócio que eu conecto que eu ganho. Uhum. E eu nem quero. Eu quero ser reconhecido por isso. Sim, E ser reconhecido se essa pessoa que me procurou para falar com aquela pessoa que teve resultado, e ela conseguiu, mesmo que eu não ganhei, eu sou reconhecido. Eu vou ser sempre reconhecido por ter feito a ponte. Agora o que eu busco chama-se referência. sim, Aí a referência é outra coisa. Toda vez que eles falarem desse assunto, dessa ação, ou deste produto, ou do que for, eles vão referenciar a mim. Aí quando eu sou convidado para fazer parte de sociedades, fazer parte de negócios, quando eu jogo a minha energia para entrega, entendeu? Então, falando de rede de contatos, de conexão de negócios, de network, esse é o lado da intencionalidade. E se você quiser fazer isso também, é só olhar assim, o que eu sou muito bom? Que coisas que eu posso resolver diretamente? Joga tua energia nisso, não queira fazer uma coisa que você não domina. Então, seja a referência naquilo. E do que você não sabe, não perca tempo lá querer aprender. Queira aprender para conhecer, para dominar, mas não para querer ser referência naquilo. Procure quem faça aquilo. Procure pessoas boas que entregam assim como você, que dão sequência e mantenha eles próximos. Comece a sim. servir, porque as pessoas vão te procurar
para resolver os problemas delas. E isso é o cerne e a base do empreendedorismo. Tem tem uma pesquisa americana que eu acho que fala que nós estamos a 3 contatos São 6 contatos 6 contatos a qualquer pessoa do mundo. a qualquer pessoa do mundo. Se você tiver uma boa rede de relacionamento, eu acho que você está a 3, né. Isso aí, isso Acho vai que é reduzindo, alguma né. coisa assim, né. E eu acho que isso faz muito sentido mesmo, principalmente pelos seus objetivos. Querendo ou não, indiretamente, se você tem alguns objetivos, você vai chegando mais próximo, de pessoas, né. Esse dia uma coisa bem interessante que aconteceu, que às vezes é simples, mas é uma solução do dia a dia, eu queimou a luz da frente de casa, da iluminação pública, e rapaz, já tinha ligado umas 10 vezes lá no 0800 e eles disse que estava indo e nunca ia, né. Aí eu cara, eu tenho contato de uns 10 vereadores, assessor, aí eles fazem a solicitação, né, na Câmara, aí eu fiz uma lista de transmissão, tomara que eles não estejam ouvindo aí. Fiz a lista de transmissão e mandei pra todo mundo a mesma solicitação. Cara, passou acho que 3 dias, foi aceita a solicitação. Então isso não é porque, ai, foi pra mim, mas é o acesso que às vezes você O tem numa acesso, coisa simples, exatamente. né. Então, não que o cara foi lá fazer o serviço pra mim, é um serviço pra comunidade que talvez a solicitação nem tinha sido feita, tá num processo de tantas solicitações e acabou sendo feito, mas é uma coisa simples, Uma coisa mas simples. que, acaba acontecendo. E dentro do network também é uma coisa que eu aprendi muito, né, sobre isso. Eu sempre gostei de se conectar, em estar próximo de pessoas, Você às é muito vezes conectado, ô ah Marcos, você fala de mim, mas você também é um cara que tem uma rede muito boa. Às vezes obrigada. Às vezes a minha esposa fala assim: "Que você quer nesse negócio aí?" Eu falo: "Não, mas eu tenho que estar presente, ser visto, né". É o que você falou, ser intencional, né, sem ser interessado, sem s não, ser Ser interessante antes sem ser sem interesseiro. ser interesseiro. Então, do network eu aprendi isso que você falou sobre você sempre querer resolver o problema. Então antes, às vezes, eu sentava para conversar com as pessoas e eu queria já falar para ela, dar dica, e às vezes eu percebi que, assim, a gente que não quer ouvir, às Uhum. vezes ela não tá no estágio para ouvir, ou às vezes ela até acha ruim porque você tá dando dica. E eu fui aprendendo sobre isso, sobre qual que é a roda que você tem que conversar, qual que não tem. Quais mesas, né. Quais mesas? Às vezes você pode estar em várias, mas você saber, qual mesa que você se assenta, qual mesa que você é ouvinte, qual que você é o locutor. Perfeito. Mas isso é um processo, né, mas eu acredito muito que a gente tem que se conectar, porque a vida é de pessoas, né, A a vida de venda pessoas. é de pessoas. Quantas pessoas eu não vendo, por eu estar conectado, pessoa vir por conexão. Então eu acho que o network é muito importante. Você falou que você não fala muito, mas isso, eu acho que depois que a gente está dentro, É, eu não falo muito a palavra network, não, eu ia dizer assim, depois que a gente está dentro, isso é tão é normal, natural. que você não fala assim: "Hoje eu vou para um network". É. Você fala assim: "Não, vou num café, hoje eu vou tomar um café, hoje eu vou numa reunião, hoje eu vou nisso", Tanto é né. que o network ele é o resultado dessa todo esse ambiente que você frequentou e se conectou. Tendo tua rede, network ele vem pra propriamente dizer qual que é a sua rede, né, qual a tua rede de contatos. Se fosse para você deixar uma dica para uma pessoa que é empreendedor ou tem um negócio e às vezes ela se sente presa e quer ter essa base de relacionamento, quer se conectar com novas pessoas, 3 dicas que você daria para quem busca essa Excelente. conexão? Olha É, para a câmera ali e então pra você que quer se conectar, primeira coisa, segue esse podcast, tá, se inscreve aí, assina, ativa ativa o o sininho. sininho. Porque aqui primeiro aqui você já conhece pessoas, eu acho que esse é um ponto primordial. Quem eu quero me conectar? Quais são meus objetivos? Se você não tem objetivos na vida, se você não tem destino, qualquer caminho serve. Então, quais são os objetivos principais? Quais são os seus desejos? Quais são as suas ambições? Então, eu acho que pauta disso. E aí, encontrar quem são as pessoas referências. Quem são as pessoas referências no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, que eu tenho que estar conectado? Onde essas pessoas frequentam, quem elas conhecem que frequenta esses mesmos ambientes. Então, aí já está a intencionalidade. Então começa por aí. E aí tem que desprender, deixar de ser tímido e começar a frequentar esses ambientes. Existem muitos movimentos de network, de conexão, de negócios só na capital. Só eu essa semana participei de 3. Sim. Então,
comece a frequentar esses ambientes, comece a seguir essas pessoas, comece a ver o que elas fazem, comece a entender onde elas podem te ajudar, o que você pode ajudar elas, que é o lado do servir, Sim, tá. Então começa por aí. Quais são suas ambições? Quais são seus desejos? Quais são seus sonhos? Onde você quer chegar? Se você não sabe o que você quer, então já você precisa sentar, precisa desenhar, pôr no papel e planejar, porque, desejo, ideia sem plano é só sonho. sim. Então põe no papel e aí começa a traçar. Para mim a primeira dica, ela tá pautada nisso, quais são suas ambições, quais são seus sonhos. E a segunda é frequente esses ambientes. "Ah, mas é muito caro", mas é caro quanto? Tem evento que custa R$ 30 e vai ter 500 empresários e empresárias naquele momento, naquela hora, falando de negócios. Sim. Tem evento que é gratuito, que você vai lá, só vai pagar seu consumo, que, por exemplo, o HiPub, que é um evento da Hype que acontece, mensalmente. E é importante, você falou sobre valores, é que às vezes também a pessoa ela já quer chegar no evento de 1.000, de 3.000, de 5.000, né. E aí às vezes ela não tem nem a maturidade, não tem a experiência dela se conectar. Então às vezes se ela já parte para um evento muito caro e ela não tem essa experiência, Ah, vai se ela frustrar, né. ela vai se frustrar, ela não vai conseguir se conectar, porque às vezes ela é uma pessoa tímida ou às vezes não tem muito. Então, isso é um processo que eu passei muito. Hoje em dia, às vezes eu escolho, Ah, que eh, legal. o poder de escolha no sentido não de que, eu sou soberbo, mas sim você, eu acho que esse aqui já passou as conexões que eu Já foi, deveria fazer exato. aqui, agora eu vou para outro caminho. Mas é um processo, porque esse aqui talvez serve para outras pessoas. Mas isso, Marcos, é porque você sabe o que você quer. Aí tá a intencionalidade. É que você sabe o que você quer. Sim. Neste momento, com o teu tempo mais escasso, aquele movimento já não serve mais, e tá tudo bem. Uhum. Algum momento você já tem conexão direta, você já sabe quem são as pessoas, você não precisa mais estar lá naquele evento para poder se conectar com aquelas pessoas, Sim, entendeu? Então é porque você sabe o que você quer. Você sabe qual é o próximo evento ou quais eventos, porque chega um momento que você começa a selecionar mesmo, é natural, entendeu? sim, Mas você já passou por lá. E, gente, é o degrau. Você tá subindo degraus. Esse é o ponto. Então, significa que você está buscando e encontrando os teus resultados. Então é natural e não é soberba nenhuma, né. sim. Vai ter momentos que você vai ter convite de evento que você vai ter que dizer qual que você vai dizer sim, qual vai dizer não. Sim, faz todo sentido. Ontem eu estava num evento, que eu ajudo inclusive a organizar, com 60 empresários, e quando eu falo empresários, são mega empresários, gente ali de negócios bilionários. E era um evento descontraído total, é um churrasco Sim, empresarial. legal. E tinha outros convites, eu tinha 2 eventos de convite que tinham sido me passados, que eu tive que dizer não, e explicar. E eu digo, assim, é sobre comunicar. Quando a gente fala, fica super mais tranquilo, não tem mais. Para quem nunca foi no primeiro evento, o que que ele faz ao chegar, na hora do coffee, como que faz? Não conheço ninguém, vou sozinho. Primeiro eu acho que primeiro chama um amigo, né, pelo menos, né. Ó, eu vou entregar o ouro e escutem isso e façam, porque é o que eu faço, vocês vão começar a anotar. Primeiro momento, comecei agora nos movimentos, no primeiro um evento de network, um evento de encontro de negócios, algo que eu quero. Primeiro lugar, primeiro ponto, não cometa o erro de só ir porque você conhece gente. Por quê? Se você já conhece a pessoa que tá lá, por que que você tá indo no evento pra falar com ela? Marca um churrasco então pra conversar com essa pessoa, pra falar de outra coisa, ou marca uma reunião, um café. Vá para o ambiente que você queira conhecer novas pessoas. Essa é a primeira dica e ouro que você tem que fazer. Vá É, lá para conversar e conhecer novas pessoas. Vá para se conectar mesmo, sem medo, sem timidez, vai. Segunda dica, e para mim eu acho que uma das mais importantes, seja um dos primeiros a estar no evento. Agora, ela tá atrelada à primeira dica. Sabe por quê, Marcos? Quando você chega num evento, que você tá ali na recepção, na porta de entrada, o que que você faz quando você olha, assim, para as pessoas que estão ali? cumprimenta. Mas o que que você busca geralmente? Você entra ali, você começa a olhar, o que que você busca? Conexão? Não
Vamos ver se é o Inconscientemente, você começa a olhar quem você conhece. ah, sim. Quem eu conheço? Porque essa é a primeira pessoa que você vai primeiro cumprimentar, é o quebra-gelo. As pessoas vão buscar as pessoas que a gente já tem mais afinidade para falar bom dia, para cumprimentar. Se você é o primeiro a chegar no evento, você é essa referência. Você é a pessoa que as pessoas olham assim: "Ah, lá o Marcos, eu vou lá cumprimentar ele". Sim. Então as pessoas vêm até você. E naturalmente quem está em torno, Hum. eles começam a olhar para você e falam assim: "Ué, quem que é esse cara que chega, todo mundo conhece ele". Então já é o teu quebra, já é você se torna uma posição diferenciada. E às vezes mesmo que você não conhece, você cumprimentou alguém, a pessoa ficou aqui, tem alguém que conhece ele. Aí Aí que é o grande lance da conexão. "Deixa eu te apresentar meu amigo aqui", sim, entendeu? Então não vá como sendo perdido, vá se escondendo, não. Estrategicamente fique em posições, em lugares que você seja visto. E isso é estrategicamente falando. Você vai estar em posições, por exemplo, de ângulo, de canto, não fique de costa para as portas, fique de frente. Não feche roda de conversa. Se é para conexão, não feche a roda, deixa a roda aberta, começa a olhar para outras pessoas. Viu alguém conhecido, chama, pede para apresentar: "Ô, me conecta com essa pessoa. Ô, Marcos, me conecta com o Thiago aqui, cara, sou louco para conhecer lá, ele faz uns vídeos muito bons". você sabe uma coisa que eu já faço hoje em dia, é que se eu tô com 2 pessoas ali, eles estão eu já, já apresento um ao outro. Se faz sentido eles se conhecerem, eu falo um pouquinho: "Olha, fulano faz isso e isso", aí eles começam a conexão, eu falo assim: "Olha, deixa eu só sair aqui rapidinho", e aí deixo a conexão. Aí se Isso aí. sai o negócio ali, alguma coisa, mas quando tem essa conexão porque às vezes, a gente vai e aí você fica preso a uma conversa e às vezes tem alguém que você quer Essa é a terceira e aí você dica. não consegue Não fique preso somente numa conversa. Rode. Rode, rode, realmente. Faça esse tu deu um exemplo, é fantástico. Coloca 2 pessoas para conversar e fala assim: "Ó, deixa eu comentar meu amigo que tá ali". sim. Você não precisa nem pedir licença, né, você não precisa nem falar nada, as pessoas já sabem. Uhum. Então não fique preso a somente uma conversa. O dia do evento, ele é curto, pouco tempo e tem muita gente. Quer conversar uma coisa mais séria? Marca então, intencionalmente, um café. Vai visitar essa pessoa, ela é louca para receber. Tem gente que adora, quem tem estrutura, quem tem loja, quem tem escritório, adora receber as pessoas. Marca, a pessoa vai adorar receber. Ou se você tem uma estrutura, se você quer mostrar uma estrutura, às vezes eu tenho uma loja, alguma coisa, marca na loja para a pessoa ir lá conhecer, vai lá, receba essa pessoa. Então, os assuntos mais sérios e mais profundos não é no dia do evento, não é no dia do encontro ali. Ali é Sim. para se conectar, trocar contato, entendeu? Então não se prenda. Comece a rodar, comece a procurar pessoas. Cara, não conheço aquela pessoa, como é que eu chego e ninguém me conectou? Eu te conheço em algum lugar, Marcos. Como é que você chama? Ah, é Marcos. Ô Marcos, tudo bem? Prazer, Jackson. Marcos, eu te conheço em algum lugar, acho que a gente já bateu um papo em algum lugar, cara. Desculpa, perdão que eu não lembro, mas, você lembra de se fo onde foi? Eu falei assim: "Não, não lembro, Não tal". Eu lembro. falei: então, já que não foi, então aqui virou o lugar". Mas talvez já tenha se visto em algum evento, alguma coisa, talvez aí, a gente só não teve a oportunidade de Você trocar. trabalha com o quê? O que que você Aí você já faz me faz? fala exatamente, aí pergunta assim: "Mas aproveitando, o que você faz, Marcos?", Eu acho que eu entendeu? te sigo no Instagram, você dá um Não, é realmente aquele é lan cara, esse é o quebra. massa. Entendeu? Então, faça isso intencionalmente. Vai até as pessoas aquele momento, entenda que as pessoas estão receptivas para que aconteça isso. Ela está Todo ali mundo de tá ali forma para fazer intencional, sim. isso. E principal, eu acho que um exemplo, trazendo um pouquinho, um exemplo, às vezes tem a conexão ali de sexo opostos, né. Às vezes, eu não pô, é mulher, eu não vou chegar, mas às vezes você precisa do serviço ou quer conhecer a pessoa. É igual você falou, quem tá num evento de network não tá ali pra paquerar, pra nada. Nada, É a pessoa tá exatamente. receptiva a isso, a questão de negócios mesmo, né. Então, às vezes, você não Exato. precisa ter medo, ter Não. esse receio em Aí relação por a isso que isso, a né. gente tem que treinar bastante a comunicação, formas de abordagem, entendeu? Então isso é técnica, Sim. né? Entender de pessoas, fazer um rapport. O que que é o rapport? É eu olhar para a pessoa e ver se ela está aberta ou não. A pessoa tá lá num canto, fechada, sozinha, o braço cruzado, você vai lá fazer isso? Vai lá Dá a conversar? mão e ainda abraça e dá um beijo no rosto. Pô, aí você tá pedindo pra tomar toco, né, cara? Aí que aí você sai de Sim. olha, rapport das pessoas. Olha só que incrível, né, a gente já conversou a respeito, eu sempre ensino muito os meninos aqui no nosso ecossistema quando vão para os eventos. Se
existe uma roda que tá todo mundo conversando de frente para o outro e a roda tá fechada, ali não é o lugar de você querer chegar e E entrar. A roda não está aberta para aquela conversa, a conversa tá um pouco mais séria ali. Mas começa a acompanhar, começa a ver que em determinado momento vai parar aquele assunto e alguém que estava ali olhando e estava mais jogando gesticulando dentro do centro da roda, vai fazer assim, vai soltar o corpo e vai puxar, vai abrir, vai olhar para os outros, vai sair uma risada. Ali abriu a roda, eu posso chegar, legal, boa dica. entendeu? Se tem 2 pessoas conversando de frente a frente, os pés virados um para o outro, frente a frente, gesticulando para eles, ou fechando aqui, ou falando mais baixo, não é o momento de chegar. Eu não atrapalho aquela conversa. Não atrapalho, não chego naquela conversa. Aí eu fico. Saiu uma risada, alguém virou para buscar alguma coisa, alguém te olhou, ali é o momento de você chegar. Isso é rapport, isso é conhecer de pessoas. É a mesma coisa que a pessoa tá sozinha lá, cara fechada, braço cruzado. Essa pessoa ela não tá para se conectar, ela foi ali ou tá obrigada ou aconteceu alguma coisa, e tá tudo bem. Mas no momento que a pessoa deu brecha, que você precisa chegar nela, vai servir ela, vai pedir o que ela quer, ver o que ela precisa. Sim. Talvez a pessoa não tá nem comendo coisa assim: "Você quer uma água? Você aceita uma água?" A pessoa já fala assim: "Opa, tá. Você trabalha aqui? Sim. Agora sim, agora eu trabalho aqui, trabalho pra você. Não é que eu tô indo buscar uma água, eu vi que você não comeu nada, não bebeu nada, eu queria saber se você quer uma água." Sim, Tá servindo, ali você quebra o gelo, a pessoa já fala, entendeu? sim, faz Então todo assim, sentido. é sobre isso, né, e é óbvio, como você mesmo disse, ninguém tá ali pra fazer outras coisas a não ser se relacionar intencionalmente pra negócios, pra conversar a respeito de outras coisas. Existe ambiente pra tudo, né. Sim, Então acho que esse é o grande lance, é de entender isso, aproveitar esses eventos que existem, fazer network. Eu hoje já pauto alguns eventos grandes, por exemplo, sobre se eu vou pelo conteúdo, conhecimento, eu vou sentar a bunda lá na cadeira e vou escutar e assistir a palestra. Se é conexão, então eu vou ficar mediando entre quem está aprender e gerar movimento, e se é negócios. Às vezes nem sentar na cadeira eu sento, eu já fico lá atrás intencionalmente ali, porque ali foi o momento que eu encontrei a pessoa que eu queria, conversar ou me conectar. Então, eu acho que essas regrinhas básicas de conhecer as pessoas, de olhar ali aqueles momentos, ser a pessoa que faz a conexão e uma dica ouro sobre isso, para que você seja a referência das conexões. Sempre apresente as pessoas como elas sendo as pessoas mais feras do mundo. Então, aí entra o que você falou agorinha há pouco. Conheça as pessoas, se interesse pelas pessoas, saiba o que ela faz, saiba o que ela vende, saiba o que ela fez, fale dos feitos dela. Então, quando eu apresento o Marcos Freire, eu apresento o Marcos Freire como sendo a maior autoridade de Campo Grande. Às vezes as pessoas se sentem até assim: "Ah, não, é tudo isso", mas para a pessoa que está ouvindo, ela te vê como autoridade, e sim. essa autoridade respinga em mim. E aí eu já conecto, e quando eu falo: "Esse é o Marcos Freire, um mega empresário aqui de Campo Grande, cara que atua na área de celulares, é o rei do iPhone, tem um podcast fantástico, super indico vocês seguirem." Então eu já elevo, e aí eu falo: "E esse é o Thiago TK, um grande amigo, cara mega profissional do áudio e vídeo, cara coordena um estúdio fantástico aqui." Então, eu acho que tem muito a ver, queria conectar vocês, que vocês conversassem aí, conversem, Faz sentido. entendeu? Cara, é fantástico, são pequenos detalhes, né, que mudam tudo, a trajetória. Você falou muita coisa aí que eu faço indiretamente e não percebi, mas teve algumas dicas aí que é sempre bom aprender, né. Que bom, mas você é muito bom. Tanto é que a gente se conectou dessa forma, né, Marcos? Sim, sim. A gente se conectou dessa forma. A gente, através do ecossistema, através de eventos, Uhum. primeiramente, né, os eventos de encontro que começaram ali da projeção da hype de investimento e tudo mais, e ali a gente fez trocas, né. Então a gente já se conheceu e sabia que cada um podia ser ou ajudar o outro, né. Sim, Hoje, por exemplo, a gente é sócio de um projeto. sim, com certeza. Depois a gente vai falar um pouquinho aí desse projeto que está em desenvolvimento. Fantástico. Ô Jackson, assim, a gente falou de network, de conexão.
eu sei que você conhece muita gente, tem muita conexão, tanto de grandes pessoas do nosso estado aqui, quanto do a nível Brasil. Eh, eu para mim, eu não tenho ninguém que fala assim: "Ah, esse aqui me virou a chave, esse player aqui me fez mudar". São várias conexões que me fizeram, crescer, né, ou estar aonde eu estou. Você tem alguém sim que você fala assim: "Putz, esse player aqui, quando eu conheci, foi uma grande virada de chave"? Eu tenho vários, cara, tenho vários players fantásticos, mas eu posso destacar 2, né, e talvez nem pela relevância, mas é pelo que eles me serviram e como eu servi eles, né. Um deles é Cláudio Lara. Cláudio Lara é um dos maiores especialistas em PNL, programação neurolinguística. É o único brasileiro, que é mentorado direto do Richard Blender, um dos cofundadores da PNL e, co-criadores, na verdade, né. A PNL, o processo de PNL foi criado, né. E o Richard Blender é o referência americano, o Cláudio aprendeu o PNL com esse cara, e ainda até hoje serve, ele vai para os Estados Unidos, eu creio até que ele esteja lá. E a PNL para mim foi realmente a virada de chave sobre compreender e conhecer pessoas, e a primeira pessoa que eu conheci foi eu mesmo. Eu mesmo. Então a PNL ela serviu muito para mim. Então o Cláudio ele me virou essa chave. Desse sentido, e ele é um cara fantástico, assim, então eu tive acesso a ele, hoje eu sou amigo dele, a gente troca ideia até hoje. Então o Cláudio e eu sempre indico, quando fala de PNL, tem muitos cursos muito bons, né, mas quando me perguntam, assim, se fosse fazer, eu falo: "Faça com o Cláudio Lara". Então esse cara foi incrível para mim, então pude me conectar. E o outro é o Demo Oliveira. Demo Oliveira, que foi um executivo da Samsung, da TIM. O Demo Oliveira, ele foi o responsável pela distribuição e abertura das lojas e franquias da Samsung no Brasil. Então ele era um alto executivo da Samsung, né. Hoje ele tem a Gotland, que é uma empresa especializada em expansão, atua com grandes projetos, grandes marcas, né, e eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, me conectar. Hoje sou muito próximo dele, sou amigo dele, acompanho a jornada dele e eu me inspirei muito no que ele fez. Porque a trajetória de vida dele empresarial, dentro de empresas, foi como a minha, sabe. Ele se via como dono, ele se vestia como superior, tal, igual eu fiz, assim. Então quando eu conheci ele, eu falei assim: "Caraca, eu só tenho que fazer o que esse cara fez". Então eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, de trocar ideia, hoje a gente é próximo. Eh, tenho o intuito de fazer um projeto com ele muito legal, inclusive, é bem próximo, se não esse ano, no próximo. E então essas são 2 pessoas que super indico acompanhar. Tem bastante conteúdo, ambos têm muito conteúdo também nas redes sociais, no YouTube. Eles têm projetos de treinamento, de imersão, então isso é muito legal. Então eu posso destacar esses 2. Depois teve outros grandes players que eu tenho acesso até hoje, até nível mundial e amigos muito próximos, né, então isso é muito incrível. Legal. O Demo eu acompanho ele um pouco na rede social aí. É fantástico mesmo a história dele, o que ele faz, né. Não, ele é muito bom, gosto demais dele. E hoje, a gente falou sobre conexões, falou sobre os negócios que você já teve e você estava me contando, eu sei um pouco dos projetos que você já faz, mas hoje você está à frente de vários projetos, né. Como que é isso? Quais são os principais aí? Além de toda essa conexão aí, o que mais que o Jackson tem de projetos aí em desenvolvimento? Não, legal. Como eu falei, né, eu vendo uma empresa, saí de 50% de uma empresa e hoje eu tenho pequenas porcentagens, de várias, né. Só que eu coloquei para mim que desde o momento que eu saio que eu vendo a minha empresa, eu não iria mais para o operacional, a não Uhum. ser que fosse necessário da construção e formação de pessoas para tocarem aquele processo, né. Então hoje, por exemplo, eu estou junto aqui da Hyped, que é um ecossistema, eh de inovação em negócios, então ela é uma venture capital, que ela é um fundo de investimento privado para empresas e startups, principalmente startups. Ajudei aqui o Diego, o Rogério e todo o time aqui a estruturar hoje o que ela é, e hoje ela passa por uma fase fantástica, que é a terceira fase dela, que é de expansão. Então eu de direção de operação vou cuidar de uma direção de entrega de expansão, de rede e de educação. Né, então esse é um projeto fantástico que vai ter muita energia, vocês vão me ver bastante nesse processo, nesse projeto.
E outro projeto que eu faço parte, que também está me dando grande, alcance e projeção, é com a Brave. A Brave, que é uma empresa especializada em treinamentos, consultoria e eventos, principalmente grandes eventos, né. E eventos, como a gente falou, como eu me destaquei muito fazendo conexão em eventos, hoje eu monto eventos para que a galera também possa Que fazer legal. isso, né. Então a Brave, ela tem esse projeto muito incrível que é, estruturar toda a parte de desde as estratégias, do evento, do projeto, a montagem, tem todo um time por trás fantástico, ao marketing, a automação, as landing pages, até a entrega final. Então isso me dá acesso grande, com muita gente que tem resultado e faz resultado, sabe. Isso já está inclusive já levando proporções internacionais, né. A gente faz uma viagem esse ano com uma missão para o Japão e para a China com a Que Brave, legal. levando empresários para fazerem conexões diretos com investidores chineses, com fábricas chinesas, e vai ser incrível, né, vai ser um projeto agora para outubro agora de 2025, Que massa. vai ser Show muito de bola. legal. Fora isso, tem outros projetos, né, Sim. recentemente entro num projeto da Sacra, uma agência especializada em brand e soluções para marketing, 5 anos de empresa, a Rafa, todo o time, o Thiago que está aqui, para ajudar nessa alavancagem, né, da Sacra, que é um projeto incrível, fora projetos com sistemas e tecnologia com o Cristiano Maia, da Hebe Maia, a Emília Ferreira, projetos como experts digitais, como a Thalita Dourado, como O o Luiz Serrano, são os Luiz projetos que nós estamos Serrano, junto. exatamente. E, assim, várias coisas, várias startups também, né, então eu faço parte de movimento startups, onde estou ali como investidor anjo, como conselheiro, então ajudando a alavancar para que elas tenham resultado e atingir o objetivo lá que uma empresa foi feita para ser vendida. Que massa. Um multiempresário aí. Isso aí, cara. O nome do nosso podcast veio à minha mente, O Poder da Conexão. Olha aí. Ah. Ah, muito bom. E assim, você falou de vários projetos, né? Eu acredito que dentro disso, dentro de conexões, surge várias oportunidades, né? Bastante, bastante. Como que é pra você? Como que você escolhe qual projeto entrar? De novo vem, não é soberba, né? Mas